Olá, pessoal! Nós somos o grupo 2 e ficamos responsáveis por estudar e apresentar o artigo O Livro Didático e suas implicações na prática do professor nas escolas públicas de Guajará-Mirim. Então, o presente artigo, ele mostra resultados de uma pesquisa de campo realizada em uma escola pública municipal de ensino fundamental 1, na cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Procura-se através de entrevistas orais e questionamentos dirigidos a professores, investigar os materiais didáticos e os conteúdos trabalhados, bem como averiguar se os conhecimentos empíricos e os valores culturais dos alunos estão sendo trabalhados durante a aula ministrada. O livro didático constitui material necessário para o processo de ensino-aprendizagem, mas não deve ser considerado como a única fonte de conteúdo disponível. É preciso buscar em outras fontes informações e conteúdos que venham enriquecer o livro didático. Seja qual for a disciplina abordada, o livro didático deve servir para a construção da ética necessária ao convívio social democrático. Pouco da história do livro didático. No que se refere à história do livro didático no Brasil, ao nível oficial, regulamentado, se iniciou com a legislação criada em 1938, pelo Decreto de Lei 1006. Naquela época, o livro era considerado um instrumento da educação política e ideológica, sendo o Estado caracterizado como censor no uso desse material didático. O artigo 208, inciso 7 da Constituição Federal do Brasil assegura que o livro didático é um direito constitucional do estudante brasileiro. O mecanismo jurídico que regulamenta o livro didático é o Decreto número 9.154/85, que instituiu o Programa Nacional do Livro Didático. Esse plano estabelece em seu artigo 2º a avaliação rotineira dos livros recentemente. Recentemente, a Resolução número 603, de 21 de fevereiro de 2001, passou a ser um mecanismo organizador e regulador do PNLD. O Ministério da Educação e Cultura, o MEC, criou várias comissões para avaliação dos livros didáticos em busca da melhor qualidade. O livro didático na pesquisa bakhtiniana pode ser visto como um enunciado que constitui um elo na cadeia de comunicação verbal estabelecida por professores e alunos na sala de aula. Parte 2.2, como fazer uma escolha adequada. Os PCNs de língua portuguesas do ensino fundamental trazem algumas indagações para que o professor pense nas atividades pedagógicas do livro. O professor tem que estar sempre atualizado, fazer consultas a outras bibliografias, ampliar outras atividades e em busca de novos conhecimentos, não ficar só no uso do livro didático. Então, eu vou falar um pouco sobre a guia dos livros didáticos. Como é feita a escolha desses livros didáticos para trabalhar com os alunos. Por muito tempo, esse livro era escolhido pelos professores apenas por um guia que era enviado pelo MEC, que não oferecia muitas informações. Então, esse livro não atendia as necessidades dos alunos, e isso era muito ruim. Agora, graças a Deus, nos últimos anos, baseado no Código do Consumidor, onde que tudo tem que ser de qualidade, o MEC ele já fornece mais informações. Ele entra em contato com as editoras que são inscritas para o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, e já colhe bastante informações, como resumo, bastante coisas, onde é disponibilizado para o professor as informações teóricas e metodológicas desse livro,
E então, o professor ele tem mais base para estar escolhendo. Então, esse livro agora já consegue ser escolhido mais de acordo com a realidade e com a necessidade da escola, com a necessidade dos seus alunos. Então, deu uma melhorada boa. Hoje então, assim, graças a Deus, os livros realmente conseguem atender bem melhor os seus alunos. 2.4 Seleção dos livros didáticos e formação do professor. A tarefa de selecionar o livro didático ela é importantíssima para o processo de ensino-aprendizagem. É importante também que o professor participe dessa seleção, pois vai ser através dessa participação do professor que ele vai repensar as suas práticas pedagógicas. Lembrando que o livro didático ele deve ser uma ferramenta que venha a complementar a tantas outras ferramentas já existentes para o processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Eu vou falar sobre a metodologia de pesquisa. Essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar a relação do livro selecionado com o contexto regional. Verificar se a seleção dos conteúdos dá espaço para os alunos trazerem seus conhecimentos e vivências. E identificar o tipo de participação e interesse dos alunos no conteúdo. Então, foram utilizados entrevistas e questionários procurando levantar as questões, igual as meninas já falaram, necessárias para para a seleção dos livros. Então, procurar também apoio na pesquisa como construção do conhecimento. Análise dos dados. O que o artigo nos mostra é que foram feitas algumas entrevistas na rede pública do ensino do município de Guajará-Mirim, da zona urbana e também da zona rural. O que esse artigo nos traz? Esse artigo nos traz que tanto os questionários quanto as entrevistas foram discutidos dois eixos importantes. O primeiro eixo é que esses entrevistados procuraram durante a escolha do livro didático. O que é isso? É aquele livro que aproxima da realidade dos nossos alunos, ou seja, trabalhar o que de fato encontra-se em seu perfil regional. O segundo é que as escolhas não são garantidas pelo MEC. Por quê? Porque o MEC tem o poder para tomar essas decisões. No entanto, não sendo possível atender todas as áreas, possui um conteúdo unificado, com textos específicos e em grandes partes literários, ou seja, não atendem às necessidades de todas as camadas sociais. Vale enfatizar ainda que o professor deve buscar outros meios de trabalhar com os alunos, os temas regionais, por exemplo, e não ficar preso só em livros didáticos, usufruindo-se dos meios que a gente tem, como a internet, o WhatsApp, meios de comunicação. Ao fazer o estudo do artigo, observei as dificuldades que muitos professores encontram para fazer a escolha do caderno didático. Muitas vezes ele escolhe os livros levando em consideração a realidade vivenciada pelo aluno ou por autores da região, mas nem sempre o MEC aceita e atende a escolha e manda o que tem disponível. Percebe-se também que muitos professores têm dificuldade em esclarecer as dúvidas dos alunos porque ficam presos a cadernos didáticos e não buscam outras fontes de pesquisas, outras metodologias. O professor de ensino fundamental 1 deve lembrar que o livro por si só é apenas um instrumento dentro da vasta extensão que a atividade pedagógica abrange. Assim, o professor não deve ficar preso somente no livro usado em sala de aula, mas buscar novas fontes bibliográficas, enriquecendo o conhecimento dos alunos e oferecendo um aprendizado adequado. E lembrando que existem outros recursos muito ricos e que cabe a nós, professores, pesquisar e trazer para nossas aulas.